E aí, gente profunda? Quem será que tá aqui comigo? Tem que esperar alguns segundinhos, né? Controlar a curiosidade pra ver quem é que tá aí. Quem é que tá aí com a gente? Cris na Costura está aqui. Mari Spiandorello, Pietra, Karen, Loja Espaço do Ser, que legal, é aqui da cidade. Cássia Teixas, Ariadna, Raquel, Camila, que legal, meninas. A Gabi tá aqui, que legal. Que bom ver vocês. A Ariadna é minha professora de yoga, né? E ela não tá vindo aqui em casa, então a gente tá com muita saudade uma da outra, né? Porque essa semana a gente tá meio assim, reservado, resguardado, em função de tudo isso que tá acontecendo. Olha a Sirlene aí, um beijo, Sirlene, minha querida. Quem mais que tá aí? Deia, Vanessa, Camila Oliveira Terapia, Val Vetter. Que legal, gente. Que bom que vocês estão aqui comigo. Hoje eu voltei aqui para fazer live de novo, porque aquela live de terça-feira, assim, foi bem importante para mim. Eu acho que foi bem importante para vocês. Eu tô recebendo muitos feedbacks positivos. A gente resolveu subir ela no YouTube e assim, de uma hora para outra deu 50 mil visualizações. E é um vídeo de 1h30, né? E tem vídeos assim que são de 5 minutos que não dá essa quantidade de views. Então a gente tá muito feliz, assim, todos nós lá da Luz da Serra, porque aquela live, né? Água, sabão e amor fez muito bem para todo mundo, para elevar a energia de todo mundo, né? E hoje espero que seja também. Hoje eu sinto que as coisas estão ficando mais tranquilas. Hoje eu fui trabalhar, eu gravei um monte de vídeo. A gente está compartilhando uma imagem com tratamento de fitoenergética, que aquele dia eu mostrei para vocês aqui as plantas, né? E tava escrito assim de uma forma bem simplesinha. A gente pediu para fazer uma arte bonita lá na empresa, até eu coloquei nos meus stories. E espero que vocês compartilhem muito, que vocês enviem para os seus familiares, para os amigos, porque esse tratamento de fitoenergética ele foi muito consagrado em 2009, na época do H1N1, e funcionou muito bem naquela época como escudo imunológico, né, para todo mundo. E eu fui atrás, fui catar que plantas a gente usou naquela época, trouxe elas à tona novamente para a gente começar a fazer. E quem vê nos meus stories, né, vocês podem lá olhar depois, a turma lá da empresa tá levando a sério, né, tá fazendo o tratamento de fitoenergética com as plantinhas que eu recomendei. Hoje eu fiz sachêzinho de fito para todo mundo que vai trabalhar em home office. Então tem algumas pessoas que vão trabalhar de casa, ou porque elas estão com, sei lá, com resfriado, ou então porque elas têm algum parente que tá com resfriado. Daí eu fiz sachê para todo mundo levar para casa. A Jandira tá perguntando se pode ser em sachê. Pode fazer o sachêzinho. Eu sempre tenho um sachê que eu uso aqui no sutiã, porque é o lugar onde ele fica paradinho e fica mais perto do timo, né? O timo fica mais ou menos aqui. Então, ó, eu fiz um sachêzinho no tecido. Olha, que bonitinho. Fiz um sachêzinho. Essa borrachinha que tem aqui, que eu coloco ali para prender, é aquelas borrachinhas que vendem em loja de cabeleireiro para fazer trança, que é uma borrachinha bem fininha. E aí eu pego um tecido ali que seja 8x8, 10x10 centímetros, coloco o chazinho ali no meio, fecho, passo a borrachinha e corto a ponta, que daí ele fica assim. No canal da Fitoenergética no YouTube, eu ensino a fazer sachê. Aí vocês podem fazer daquele jeito que eu ensino lá, só que com as plantas que estão nos meus stories ali, que é guaco, pêssego, jambolão, tilha, hortelã e marmelo. Aí você mistura todas essas plantas, pica elas bem miudinho e pega os punhadinhos e vai colocando no sachê. A energia dessas plantas aqui vão ajudar no nosso escudo imunológico, ajudar a fortalecer o timo, ajudar a fortalecer a nossa imunidade, né? Principalmente, gente, a nossa imunidade emocional.
Porque tá, o vírus tá aí, todo mundo sabe, todo mundo tá tentando se proteger. Aí tem aquelas pessoas que nem dão bola, não estão nem aí, e viajam, vão pra rua, né? E tem aquelas outras pessoas que é o louco do álcool gel também, que passa álcool gel até dentro do nariz. Eu acho que o exagero de qualquer um dos lados é ruim, né? E a gente tem que procurar ter equilíbrio emocional, a gente tem que procurar se acalmar agora, porque surto não vai fazer aparecer a vacina do coronavírus, surto não vai te prevenir, medo só vai baixar a imunidade, medo só vai fazer as coisas piorarem. Olha quem tá aí, Amanda Dreyer. Beijo, minha querida Amanda. Um beijo pra você. Então, tudo que a gente fizer para vibrar no medo, na escassez, na dor, só vai piorar o cenário para você, para os seus filhos, para sua família. A gente tem que ter equilíbrio emocional nesse momento, a gente tem que ter força interior para dar força aos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde estão na linha de frente, igual uma trincheira de guerra, gente. Eles estão dentro do hospital, tratando as pessoas, e eles não podem ficar em casa de quarentena com as suas famílias, entende? Então eles estão lá combatendo, ajudando a combater a doença. E a gente precisa rezar por eles. Então nos meus stories também tem o link para nossa conexão de 4 etapas, que é uma oração que eu e o Bruno recebemos uma vez que a gente estava fazendo um processo de regressão, no qual eu era terapeuta de regressão e o Bruno estava passando pela regressão. E no final, ó, a Regiane escreveu aqui: sou enfermeira, preciso estar de pé. Muito bem, e a gente tá aqui para te apoiar, para mandar good vibes para você. Então, no final daquela regressão, estávamos eu e o Bruno, né? Nós fomos terapeutas de regressão por muitos anos, ainda somos, né? Só que a gente não tá mais dentro do consultório, e nós fomos professores do método de regressão também. A gente formou centenas e centenas de terapeutas de regressão do método da psicoterapia reencarnacionista. E a gente trabalhou muitos anos nessa área, né? E a gente estava fazendo regressão, porque o terapeuta também precisa passar por regressão de vez em quando. E aí a gente estava fazendo, e o Bruno recebeu uma orientação no final, assim, que veio direto do plano superior, do plano espiritual. E era um ser de grande padrão iniciático, e ele falou o seguinte, que a gente não sabia rezar aqui na Terra e que tinha um jeito mais eficaz de fazer uma oração. Ó, o Bruno Gimenez chegou aí. Vou chamar ele aqui. Vou chamar o Bruno Gimenez aqui. Vamos compartilhar a tela com o nosso amigo Cabeçudinho. Ele deve estar recebendo lá a minha notificação para ele entrar. Oi, Cabeçudinho! Oi, eu estava te chamando já há algum tempo, mas você não estava vendo. Tudo bem? Ah, tudo bem. Eu me paro a falar, né, Bruno? Não calo mais a boca. Acho que é isso. Não, mas tá tudo bem, tudo bem. Alguém tem que me calar, né? Oi, Tá, gente, vai gente, tudo cortar um bem? pedaço da minha cabeça, mas eu tô aqui, tá? É que eu tenho a Não, cabeça muito grande, né, Bruno? muda o celular de tamanho. Deixa eu mudar uma luz aqui que tá errado. Só um pouquinho. Tá, a gente vai ajustar aqui, tá? Fiquem aí, não vão embora. Eu só vou dar uma ajustadinha. Vamos ver aqui. Não melhorou nada, meu, aqui. Não tem problema. Mas tu não tem aquela luz que igual que tu me deu de aniversário? Aí? Tem, mas eu não acendi. Tá eu com não preguiça, usei. né? Tá bom. Então Não, tá, mas vai agora minha falando aí. cabeça já tá quase normal aqui. Ô, Bruno, tem algum problema? Tua cabeça tá menor que a minha na live. É o coronavírus. Coronavírus, tá bom. Eu tô te escutando mais baixo, assim, mas enfim. É normal. Isso aí o aplicativo do Instagram faz para quando a gente faz compartilhado, ele abaixa o seu volume. Tudo bem, Parte? Então, Bruno, eu tava falando aqui justamente que eu tô com o link da conexão de 4 etapas lá dentro do Stories. E tô pedindo pro pessoal compartilhar com todo mundo, porque os médicos, os profissionais de saúde, eles estão na conexão de 4 etapas. A gente reza muito para eles e manda muita energia para eles. Eles estão precisando mais do que nunca. Porque eles muitas vezes gostariam de estar de quarentena em casa com suas famílias e não podem, porque eles estão na linha de frente, eles estão no combate, eles estão na trincheira de guerra, estão dentro do hospital, né, lidando com tudo isso. Então, mais do que nunca, a gente precisa da ajuda de todo mundo para compartilhar o tratamento de fitoenergética,
para compartilhar a conexão de 4 etapas e para compartilhar a live de terça-feira, onde eu faço o fluxo de saúde original do Aura Master. Então, agora é hora da gente dar as mãos, né, de forma virtual e começar a viralizar tudo isso, porque é uma forma que tem do pessoal se curar, né? Quero dar oi para a Cris Dalberman, que tá aí, a Liliane Moraes tá aí, o Luiz tá aí, que trabalham lá com a gente na Luz da Serra, a Raquel tá aí. Então, tem muitas pessoas da equipe aí com a gente. A Ana Helena Ávila tá aí. Muitas pessoas aí compartilhando com a gente. Que legal. Então, Bruno Gimenez, eu tava falando que a gente recebeu, então, a conexão de 4 etapas, né? A Samara tá aí também, que dizia que a gente não sabe rezar, né? Aqui na Terra, porque a gente era mais um pedinte espiritual do que necessariamente alguém que fazia uma oração realmente conectada para os objetivos que a gente quer. Quero que tu fale sobre isso. Muito bem, já vou falar da oração. Queria combinar uma coisa com vocês. Aqui embaixo tem um sinalzinho de um avião. Eu e Patrícia vamos fazer um coraçãozinho aqui e vocês vão compartilhar agora. Por favor, tire um print, compartilhem, tá? Tira um print aí, compartilha. Nós estamos com 508 pessoas agora e eu quero ver todo mundo, todos vocês fazendo um compartilhamento, por favor, para que a gente possa entrar num assunto bem saudável, bem ponderado, com os pés bem calçados no discernimento. Eu agradeço a você, Patrícia, por ter começado essa onda. Eu estava em Florianópolis essa semana, vi um dia antes de decretar estado de emergência lá, graças a Deus, tudo certo. Inclusive, tu passou uns bocados lá, né, Bruno? Não, deu tudo certo, porque Deus abriu um buraco de minhoca, encontrei pessoas na mesma vibe, nós conseguimos sair de lá e deu tudo certo. Então eu quero pedir a vocês todos que estão vendo essa live agora, nós vamos falar sobre imunidade, nós vamos falar sobre o que realmente importa, nós vamos falar sobre o nosso papel, nós vamos falar sobre quem domina e quem é dominado sobre a Terra. Na face da Terra tem 2 tipos de pessoas, quem domina e quem é dominado. Na face da Terra tem 2 fluxos universais, o amor e o medo. Na face da Terra tem 2 fluxos do ponto de vista de abundância. É o fluxo da escassez e o fluxo da prosperidade. E quem está aqui com a gente tem que tomar uma decisão. E aqui é o seguinte, tá? Vamos parar de mimimi, vamos parar de lenga-lenga. A Patrícia convocou todos vocês, isso aqui é uma convocação, né? Água, amor e sabão, é isso, Patrícia? Água, sabão e amor. Água, sabão e amor. Isso é muito mais do que um nome ou um jeito que a Paty, o pessoal viralizou aí sobre como lavar a mão do jeito certo. É muito mais sobre qualquer outra coisa. A gente tem que entender o seguinte, na face da Terra, em todos os momentos, em todas as épocas, todas as vezes que uma maioria de pessoas sentiram medo, uma minoria de pessoas as dominaram. E hoje na vida é o seguinte, todo ponto de prosperidade que eu tenho na minha vida, que a Patrícia tem e que você tem, é porque você governou, que você dominou o medo, que você pegou o medo nas rédeas e falou, vem aqui, eu vou te enfrentar. No entanto, quando o medo é mais forte que você acaba sendo dominado. E o grande problema não é sentir medo. O grande problema é ser dominado por medo. E quando a Patrícia começou essa hashtag da Madre Teresa, explicando sobre um ser de uma baixa estatura, franzina, que andava pelas ruas de Calcutá e sei lá por onde, tratando pessoas com doenças infecciosas, e ela simplesmente tinha um estado de confiança e de profundidade que tornava inabalável. E aqui eu quero voltar e dizer a vocês que, do fundo do coração, o maior problema que tem, a maior contaminação, a maior forma de contágio viral que existe hoje é uma que muitos de vocês estão errando. O maior contágio viral que vocês estão rolando aqui e que vocês precisam fazer é um impacto com a gente. A maior forma viral de contagiar, de passar esse vírus para outras pessoas, mesmo que o vírus não esteja biologicamente dentro de você, muitos de vocês estão transmitindo o vírus. Paty, desculpa entrar, invadir a sua live, já sair cagando regra para todo mundo, mas aqui a gente precisa se ligar uma coisa. 80% de vocês aqui está transmitindo o vírus para todo mundo, de forma proposital, inconsequente. Então agora nós vamos acabar, vamos quebrar isso e vamos mostrar que essa tribo que está aqui são pessoas que estão querendo fazer diferença. Eu vou dizer a vocês, por que vocês estão disseminando o vírus por aí? Porque é o seguinte, Masaru Emoto fez uma pesquisa.
Ele fez uma pesquisa, ele já mora no céu, um japonês que deixou um legado para nós, e ele entendeu que os cristais de água, eles eram energizados com as palavras que a gente impregnava nelas. Então, ele pegou águas, congelou no microscópio especial, e ele fez o quê? Ele impregnou amor, ele impregnou ódio, ele impregnou músicas difíceis, músicas lindas, e ele percebeu absolutamente que os cristais mudavam de acordo com a vibração a qual elas estavam submetidas. Em outras palavras, se você coloca ódio, o cristal de água se comporta de um jeito absurdamente estranho. Se você coloca amor, música clássica, o cristal de água se completa de uma forma, se mostra de uma forma cristalina. O que significa? Ele é a essência de tudo que ele pode ser, a coisa mais linda que tem. Então, o que ele entendeu, ele mostrou que a vibração que a gente recebe impregna quem nós somos, e somos quase 80% de água. Então, o que você tem que entender é o seguinte, que se Masaru Emoto provou que uma música impregna o cristal de água de acordo com a natureza da vibração ou do pensamento que a música tem, você está fazendo a mesma coisa. Quando você fala a palavra, eu não vou falar o nome do Covid lá, não vou falar o nome. Quando você fica falando, você viu, fulano também está infectado, você com aquele nome do vírus lá. Fulano, você tem que entender que a Patrícia fez um artigo há muito tempo atrás, eu pedi a autorização para ela e coloquei no livro Decisões, que é as senhas do mundo espiritual. Então, é as senhas do mundo vibracional. Quando você está falando o nome dessa doença, você viu fulano que aconteceu? Você viu? Mais um caso em São Paulo. Você viu? Cada vez que você fala isso, você está contagiando o mundo. Por mais que não seja um vírus dentro de você, organicamente. Ele é um vírus dentro de você vibracionalmente. E eu vou te dizer, você entra na vibração da doença. E quando você entra na vibração da doença, você cria a doença. Então, quem tem raiva e medo e mágoa a vida inteira, ou quem tem uma emoção presa a vida inteira, o que ela faz? Ela manifesta como câncer. Todo mundo que tem câncer hoje, ou todo mundo que bate um carro, ou todo mundo que cai da escada, ou todo mundo que fica doente, desculpa, nada é mais do que uma pessoa que materializou em si o efeito placebo. O Joe Dispenza fala disso, se eu não me engano. Ela trouxe o efeito placebo. Então, quando você, ser de luz, fica falando pro teu amigo de trabalho, fica comentando, fica compartilhando a porra do WhatsApp, o que você está fazendo? Você está propagando o vírus numa proporção inimaginável, que é a proporção verbal. Veja como eu estou falando que eu quero, falo. Se eu começar a pôr coisa errada na minha boca e falar o nome dessa desgraça, eu vou ficar falando e todo mundo vai ficar vibrando essa desgraça. E a autossugestão vai te matar. A autossugestão já te deixa pobre, agora vai te deixar doente também, porra. Então o que a gente tem que entender é o seguinte, se tem uma coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, os teus amigos começam a falar de quem morreu, de quem se infectou, de quem não sei o que das quantas, você fala, ô gente, vamos mudar de assunto, vamos não sei o que das quantas. E aí não muda, você vaza, você pode fazer diferença. Pare de transmitir esse treco, porque vocês estão falando, não é só não falar o nome, tá, gente? É vocês levarem para outra dimensão que nós estamos falando. É vocês se concentrarem no salto que nós estamos dando. É se vocês se concentrarem nas mãos juntas que nós estamos fazendo. Então, pelo amor de Deus, a pior forma de infectar os outros é de forma verbal, porque daí você abre a guarda. Segunda coisa, Patrícia, quem é medroso é escravo do plano denso. Quem tem medo é escravo das vibrações mais perniciosas da Terra. Eu e Patrícia, a gente estuda o mundo espiritual há muito tempo. Esse é o segundo ponto. Toda forma de obsessão demoníaca, possessiva, obra do capeta, obsessor, ou espírita, ou evangélico, sei lá que demônio que é esse. Toda a forma negativa das forças espirituais entra por uma porta. O nome dessa porta é o medo. Todo medo abre acesso para um monte de coisa. E você que está se cagando de medo, número 1, você está provando que não tem fé, porque o medo é uma infé, o medo é uma falta de fé. É claro que eu tenho medo, só que o medo é uma semente. Eu vou deixar ela germinar ou não? Então, você já viu aquelas ervas daninhas, que não tem erva daninha, mas aquela erva não desejada no seu jardim, ela começa a nascer e você arranca. Ela começa a nascer e você arranca. Então, presta atenção, jardineiros do medo. É isso que nós temos que fazer. Começou aquele medo, você fala, não, para. E agora eu vou conectar, Paty, com o terceiro assunto que você me pediu. Então, a porta de toda obsessão, a porta de toda escassez material, a porta de todo o problema é o medo. E se liga, inclusive eu e Patrícia vamos fazer uma Maratona da Riqueza a semana que vem, com mais força, com mais energia. Porque se você não se ligar, e se você não sair dessa vibração, você vai começar a perder dinheiro.
você vai começar a empobrecer e a escassosfera vai bater na tua vida. Porque não sei se você entendeu que a vibração do medo é a vibração que tira o dinheiro do seu bolso. É a vibração que tira a saúde. E se liga na porcaria. Se você não fechar a porta para o medo, se você não pegar esse cara que está rodando por aí, você vai pegar outra coisa. Você vai pegar uma gripe, uma sinusite, uma outra ite. Porque a porta de entrada está aberta. Então, pelo amor de Deus, é claro que eu sinto medo, a Paty deve sentir. A gente normalmente sente mais medo pelos outros. Você que tem um vovô, uma tia, uma mãe muito idosa perto de você, ou você que tá com criança pequena, eu entendo que a sua preocupação é maior, mas nessa hora você tem que confiar num governo maior, numa força maior, fazer a sua parte, lavar a mão com sabão, né? Fazer a sua parte, porque senão não vai dar certo. E a Paty propôs isso aqui para a gente ficar na vibração do amor. Cada vez que eu ligar a televisão, quantos morreu? Será que tem vacina? Você não se engane, não seja imbecil, não seja dominado, não seja domado. Você está sendo domado, você está sendo hipnotizado, você está fascinado. Eu tenho que ver a próxima notícia, eu tenho que ver a próxima notícia. Você não suporta ficar sem notícia? Escolhe uma vez, num horário de meio-dia de sol alto. Eu vou repetir. Hora de ver notícia com sol alto e via texto. Uma vez por dia. Você pode olhar com sol alto e via texto. Você pega o teu celular, vai para o lugar que tem sol, você vai ler a mensagem, entendi. E aí você vai dedicar 10 minutos se você não aguenta de necessidade de ver mensagem. Fora disso, você está destruindo a tua vibração, você está abrindo a porta do medo, você está criando um pessimismo, você está criando uma energia ruim, você é responsável por isso. Nós estamos sendo testados, nós estamos testando para ver o que a gente muda. E agora, Patrícia, agora sim. Agora que eu disse essas 3 coisas, eu quero dizer para vocês o seguinte. Sim, existe uma oração, mas também existe uma coisa no Luz da Serra, um playlist chamado Práticas. E lá tem muitas práticas da Paty de Aura Master, tem muitas práticas de mandala, tem meditação conduzida, e todas elas vão ajudar você a se manter numa vibração superior. Nossa, tem a oração... falou isso, eu lembrei da meditação para ativar a ascensão. Ela é ótima também. Claro. Quanta coisa a gente tem, né, Bruno? Vai dentro. Por que o sol alto? Justamente pela vibração do astro rei. Porque você está fazendo uma coisa quando quando eu era pequeno, que eu ia para a rua e que eu queria andar de carrinho de rolemã ou queria jogar bola. Eu lembro que às vezes meu pai levava a gente num lugar que era meio perigoso. Meu pai ficava me olhando. Pode fazer, filho, eu estou olhando você. É por isso que você está sendo amparado para aquilo. Outra coisa, como diz a Paty, os petris solares estão trabalhando para limpar essas formas de pensamento, certo? E simplesmente não pensa muito não, faz isso aí, confia na gente e está tudo bem. Então a oração de 4 etapas é incrível, você vai trabalhar o seu campo espiritual, mas assim, lá dentro do Luz da Serra tem uma playlist. Vai lá, Luz da Serra, o canal Luz da Serra no YouTube, daí você clica em playlist e vai ter práticas e técnicas terapêuticas. E lá tem várias técnicas gratuitas para ninguém chorar e ninguém reclamar. Tá certo? Tiago Fonseca Oficial tá aqui. Tá aí. Um beijo, seu lindo. Então, para você criar isso, para você mudar essa realidade, para você vibrar isso e para você sair, nós estamos com medo? Estamos. A gente tem preocupação? Nós temos. Só que a semente tenta germinar, a gente tira ela fora. Vocês estão entendendo? Não é ser hipócrita, né, Patrícia? É a gente perceber que a gente pode estar no comando. E ao seu lado deve estar cheio de pessoas negativas. As pessoas estão criando a doença. Elas estão com uma dorzinha de garganta, uma dorzinha de cabeça, elas falam, meu Deus, eu estou com aquela doença. Por quê? É autossugestão o nome disso. Existem pesquisas de autossugestão e ela é foda. E eu fiz um vídeo hoje, saiu um vídeo no canal Bruno de Mendes falando sobre autossugestão. Então agora, você que é reikiano, é hora de fazer reiki. Você que é católico, é hora de pedir para o padre rezar a missa. Você que é evangélico, é hora de fazer as suas práticas, os seus rituais. Você que qualquer coisa que você seja. Você que trabalha com elementais da natureza, não interessa, é hora de todo mundo se unir em vibração positiva, porque o problema ele não é tão grave como a gente está colocando. Espera, eu não estou diminuindo a gravidade do problema. Eu estou dizendo que a gente deixou de um jeito que era para ser só um cuidado com o problema. Só que no momento que nós estamos, a ativação de energia de medo que nós estamos é tão grande, que eu garanto para vocês que hoje o nosso maior problema é o medo.
é a consequência. E o medo é especulativo. O medo é uma projeção de tudo que é pior da gente para algo que ainda nem aconteceu. Vou repetir. A projeção de tudo que é pior da gente sobre algo que ainda nem aconteceu. Que mostra que nós não temos fé nenhuma, que nós não temos conexão com o alto nenhum. Então, pelo amor de Deus, é claro que tá difícil e tal, mas aí, ó, e outra, a gente fala tanto de prosperidade. 80% das empresas brasileiras só aguentam um mês de caixa. Por que vocês não colaram na gente? Quem está sofrendo agora? Por que não colou na gente? Por que não aprendeu as técnicas que a gente ensina na maratona? De criar o lastro, de sair das dívidas. É a sexta ou a quinta maratona agora. Você não perde de jeito nenhum a próxima. Porque se você, quem fez a próxima, quem é aluno nosso, que está aplicando as coisas de prosperidade, o medo do dinheiro não está rolando mais. Porque já tem um colchão financeiro, já tem uma reserva financeira, já está organizado. Você que está atolado financeiramente, você criou essa realidade. E agora você tem que bater no peito e falar, eu fiz essa merda, eu vou arrumar. Você pode mudar isso. E, poxa, olha, cara, 10 da noite, 10h25, eu e a Patrícia fazendo essa live. Mas assim, eu sei que a Patrícia é bem mais querida que eu, mas você tem que se ligar. Porque mais da metade aqui está preocupado com dinheiro. E é mosqueada sua. E não vem falar que é por causa da minha mãe e do meu pai, é por causa do governo. Esquece. É porque você não bateu no peito e falou, eu sou autorresponsável, eu vou fazer o que eu tenho que ser feito. E também você não pode dar desculpa que não tem conteúdo para você aprender. Que você não pode pagar pelo curso. Porque nós estamos falando de conteúdo gratuito que a gente dá incessantemente. Lives. Nós fizemos agora o Durma Rico vários dias. Pelo amor de Deus, a maioria das pessoas, Patrícia, estão muito preocupadas com o medo de perder alguém ou de morrer, com medo do medo, que nem sabe o que significa, e também porque não tem colchão financeiro, né? Vai, Paty, continua. Sim, a gente sempre fala, né, Bruna, há anos e anos, a importância de ter um lastro, a importância de ter um colchão financeiro, mas como todos os mestres espirituais dizem, a gente aprende pelo contraste, a gente aprende pela dor. Então, a gente não tem como saber o que é a noite sem o dia, né? A gente não tem como saber o que é saciedade se a gente não passar fome. Então, é isso. É um momento agora que a gente está atravessando que eu vejo com olhos positivos, porque eu olho com os olhos da eternidade, eu não vejo com os olhos terrenos. Eu acho que, de vez em quando, a humanidade ela tem que passar por isso, porque tem aquele ditado que fala, né? Que tempos difíceis geram homens fortes e tempos fáceis geram homens fracos. Então, a gente precisa passar por tempos difíceis para se fortalecer. E eu estava conversando com uma pessoa e ela estava muito triste, que horror isso que aconteceu. Eu disse, olha, tá, tudo bem, é difícil, é ruim, né? Ficar de quarentena, mas, pô, a gente vai ficar em casa. Os supermercados não vão parar. Né? Vai ter farmácia, a gente vai ter acesso às coisas. Claro que tem pessoas que não vão ter, a gente sabe disso, mas numa situação de guerra é muito pior. Ruim é quando tem um tanque de guerra no meio da rua disparando tiro, sabe? E a gente está numa situação que a gente tem que ficar um tempo parado olhando para dentro. E tem pessoas, eu acho, que preferem uma guerra, enfrentar um tanque de guerra, do que olhar para si e enfrentar suas emoções. Porque daí eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que ficar comigo. Eu tenho que ver quem eu sou. E eu sou tão insuportável que nem eu me aguento. Então eu prefiro a guerra, eu prefiro ir pro meio da rua, prefiro pegar o vírus do que ficar sozinha em casa comigo mesmo. Então é um momento de muita reflexão, é um momento onde cada um de nós... Tu lembra das profecias maias, Bruno, que tem no livro Grandes Mestres, que eu escrevi? Que... No Grandes Mestres, então, fala que depois do ano de 2012, né? Então, depois que passasse esse período, a gente seria obrigado a entrar no Salão dos Espelhos. Então, eu vejo isso que está acontecendo como uma coisa que foi falada na profecia maia. Quando eles falam entrar no Salão dos Espelhos, quer dizer que não tem para onde tu fugir, porque tu vai ter que olhar para ti mesmo. É um salão cheio de espelhos, para onde tu olha, tu te enxerga. Para qualquer lado que tu olhar, tu vai ter que se deparar contigo mesmo, com as tuas emoções, com quem tu é de verdade. E esse ano, ele é regido pelo Sol. E esse ano vai começar agora, 1h30 da manhã. Começa o ano novo astrológico. Inclusive, a Aline estava fazendo live sobre isso. Então, é um ano regido pelo Sol. E o Sol clareia tudo. Não tem mais como a gente esconder quem a gente é. E nesses momentos, assim, que
que a gente está passando, né, agora, de medo coletivo, de histeria coletiva, de pessoas se tremendo da cabeça aos pés sem saber o que está acontecendo, esse medo é o sol fazendo você entrar em contato com quem você é, tirando toda a sua sombra, iluminando tudo que você fez nos últimos anos, a pessoa que você se tornou e obrigando você a se enfrentar, obrigando você a se encarar. Então, assim, ó, a gente está desde 2002, eu e o Bruno Gimenez, eu sei que não parece que faz tanto tempo assim, né? Que nós temos cara de novinho, mas faz 18 anos que a gente fala isso, gente. E muita gente está parando para nos escutar agora, por causa disso. Porque se não tem uma situação dessa, como eu falei na primeira live, né? O ser humano é sem vergonhinha. Então, se não tem uma situação dessa, as pessoas não param para nos ouvir. Só que esse nosso discurso já está rolando faz 18 anos. 18. Que bom que a gente não desistiu. Né? Então, agora que as pessoas estão parando para se enfrentar, agora que as pessoas estão parando para se olhar. Muita gente que há 10, 15 anos atrás dizia que era tudo bobagem que a gente falava, estão se reaproximando de nós. Porque é o tempo de cada um. Então, a gente nunca desistiu, porque a gente respeita o tempo de cada um. A gente sabe que cada pessoa tem um tempo de maturação. É que nem, sei lá, uma árvore lá cheia de maçã, que cada uma amadurece num tempo, num período. Uma cai do pé, a outra ainda está verde. Então, as pessoas têm esse ponto de maturação e não adianta a gente querer insistir, não adianta a gente querer doutrinar. A gente tenta, a gente escreveu um monte de livro, acho que eu e o Bruno juntos temos uns 25 livros escritos, né? E a gente rala muito, a gente trabalha muito, às vezes, né, 24 horas por dia praticamente, mas não adianta a gente querer forçar. Na própria Bíblia lá tem uma parte, né? Eu acho que é Jesus que fala: quem tiver ouvidos que ouça, né? Então, isso vale até os dias de hoje. Quem tiver ouvidos que ouça. Aqui tem 815 pessoas, né, assistindo a nossa live. O Bruno tem mais de 200 mil seguidores. Eu tenho 120 e poucos mil seguidores. Tem 815 pessoas aqui, que são as que querem escutar isso. Outras vão ficar em casa e vão esgotar todo o estoque de vinho e cerveja e tudo que elas têm. Outras pessoas vão usar droga para se chapar, outras vão tomar remédio para dormir, para ficar dormindo todos esses dias. Outras vão aproveitar para ler, para estudar, para ler todos os livros que ela tem lá, que ela comprou e não leu. Vão aproveitar para fazer os cursos que ela comprou e acabou não fazendo. Vão aproveitar para brincar mais com os filhos, vão aproveitar para ficar mais com o cachorro, vão aproveitar para fazer exercício físico, que às vezes a pessoa não tem tempo. Então, eu acho que o extrato que vai sair de tudo isso que está passando, que a gente está passando, é positivo. Porque no final, todo mundo vai sair com mais autoconhecimento, com mais autodesenvolvimento. Mesmo essas pessoas que vão se dopar para passar esses dias, elas vão parar para refletir. Elas vão parar para pensar: nossa, por que está surgindo isso agora? Por que isso aconteceu? Eu acho que é uma tentativa do plano espiritual de ativar coisas em nós que estão adormecidas há muito tempo. Eu falei aqui na primeira live, né, que tudo que a gente fala, eu e o Bruno, tem muito referencial teórico, é embasado em muita pesquisa. Pô, o Bruno é químico, eu sou filósofa, não é qualquer balela que nos convence. Tem que ter muita lógica, né, para a gente estudar, aprender e disseminar para vocês e transferir esse conhecimento. E o meu referencial teórico, assim, ocultista, ele desculpa a palavra, é foda mesmo, sabe? Eu só estudo gente foda. Então, tudo que eu falo de ocultismo, de espiritualismo, né, dessa parte espiritual, tá baseado nos escritos da Helena Blavatsky, do Edgar Cayce, do Joshua David Stone, tá baseado nos escritos da Alice Bailey. Então, é só gente muito fera mesmo. E o Dr. Joshua, né, que era um psicólogo transpessoal, ele era doutor em psicologia, ele fala que a gente tem 22 sentidos. 22. E que só 5 estão ativados porque o ser humano só percebe os 5 sentidos físicos, que é tato, paladar, olfato, sempre falta um, audição, tato, paladar, olfato, audição e visão. É que nem os anão da Branca de Neve, né? A gente sempre esquece o nome de um deles. Tudo bem. Então, além desses 5 sentidos, a humanidade ouviu falar de um 6º sentido, que é a intuição.
tá? E além dos 6, então, que é os 5 físicos mais a intuição, tem mais 17. E eu não vou falar dos 17, dos 16 que faltam aqui para formar os 22, mas eu vou falar de um, que a humanidade está sendo aberta para ele exatamente agora, nesse momento. A humanidade está sendo aberta para um sentido. E esse sentido se chama psicometria planetária, que é uma coisa que eu e o Bruno temos já há bastante tempo, que é pensar em rede e se conectar com os pensamentos de todas as pessoas na Terra. Porque a Terra é um organismo vivo, nós povoamos a Terra, e esse pensamento de rede é chamado de psicometria planetária. Então, toda essa situação que está acontecendo, ela está acontecendo para ativar isso na gente. E para a gente entender de uma vez por todas que nós somos um. Nós somos uma única coisa, uma única energia. O Bruno costuma falar uma história que a gente contava nos cursos de Reiki para criança, que a gente veio todo mundo da mesma panela de brigadeiro. Eu gosto muito dessa historinha que ele contava. Que Deus estava fazendo brigadeiro e colocou todo mundo na mesma panela. Aí ele foi separando as bolinhas e colocando em forminhas diferentes. No caso, a forminha é o corpo físico. Aí uns estão na forminha amarela, outros estão na forminha vermelha, outros estão na forminha azul. E a gente se viciou na forminha e a gente esqueceu quem a gente era. Esquecemos que somos todos feitos da mesma substância, somos todos feitos da mesma energia. A gente se desviou do caminho, né? E agora tudo isso que está acontecendo é para despertar todos esses 16 sentidos. Agora o ser humano está pronto. A gente passou por uma espiral kármica de evolução dos chakras, que chegou no 7º chakra, que é o chakra da espiritualidade. Então, através de toda a história da humanidade, a gente passou por todo o processo evolutivo dos chakras. Um dia eu faço outra live só para explicar isso, tá? Mas a questão é que nos últimos 20 anos, a gente abriu o nosso 7º chakra, Sahasrara, que é o nosso canal de ligação a Deus, também chamado de Sutratma, de cordão de prata, de Antakarana. Então, como esse chakra se abriu, nós estamos prontos e maduros para começar a ativar outros sentidos. E é o que está acontecendo agora. Então, a gente tem que ver essa história desse vírus e tudo que está acontecendo como um processo de abertura. Eu não olho noticiário, eu não olhei nada de noticiário, mas antes de fazer a live, eu liguei no Jornal Nacional, porque eu disse, eu vou dar uma olhada no que eles estão falando. E eu fiquei positivamente feliz, assim, fiquei surpresa positivamente, porque eles estavam falando de notícia boa. Eu acho que eles encheram tanto o saco e viram que as pessoas estão entrando em tanta histeria e tanto medo que resolveram colocar notícia boa. Então, eles estavam pedindo para as pessoas doarem sangue, para não parar de doar, porque tem muita gente que está em processo cirúrgico e tal, e que está faltando sangue, porque as pessoas estão com medo de sair de casa, que é seguro e que é para ir doar sangue. Eles falaram que várias empresas estão fazendo ações para ajudar, e eles estavam falando do quanto o brasileiro atua quando tem situações de calamidade para ajudar, como as enchentes em Santa Catarina, como o caso de Mariana, o caso de Brumadinho, o quanto o brasileiro é solidário, e eles estavam ressaltando isso. Aí eu disse, meu Deus, será que eu tô vendo certo? Porque todo mundo falou a semana inteira, né, que só passava desgraça. Aí justamente quando eu ligo, para vocês verem o que é sintonia, eu não liguei a semana inteira, e no momento que eu liguei, eles estavam falando de solidariedade e do quanto é bonito, né, o brasileiro se ajudar e dar as mãos. Então, eu vejo que a gente está aprendendo a lidar com a psicometria planetária. Cristo, né, Jesus fazia isso muito bem. Ele sabia o que todo mundo estava pensando em todos os lugares do mundo, porque ele tinha bala na agulha para isso, ele tinha potencial. E aí, 2000 e poucos anos depois, a gente está começando a sentir isso. Então, eu sugiro para vocês que se tu começar a te tremer, essa tremedeira não é tua. Tenta separar o que é meu e o que é do mundo. Então, tem uma afirmação de Aura Master que a gente sempre faz, vocês até devem saber. Deixe ir o que pode ir e tudo que ficar que se eleve à matriz original. A gente sempre fala isso, então é hora de falar isso mais do que nunca. Deixe ir o que precisa ir, deixe ir o que pode ir e tudo que ficar que se eleve à matriz original. Porque não é teu, não faz parte do teu karma. Então essa dor, essa desgraceira, tem gente que tá chorando, né? Nem tá acontecendo nada com ela, mas ela tá chorando pelos outros.
E tudo isso faz parte desse processo de aprendizagem da psicometria planetária. Então, o que não é seu, deixa aí. E tudo que ficar com você, que se eleve à matriz original, que seja abençoado, faz uma oração, sabe? Porque eu tô vendo as pessoas tendo chiliques horríveis por coisas que não são delas, que são do inconsciente coletivo, que são do psiquismo do planeta. Então tem que aprender a separar, porque senão a gente fica louco. Eu e o Bruno, se a gente não soubesse separar isso, gente, a gente tem muita conexão com os nossos alunos. Tudo que os nossos alunos estão sentindo e estão pensando, às vezes a gente capta, vem o rosto de um aluno pra gente, a gente manda luz, a gente pede que você leve a matriz original. Às vezes pessoas que eu nem conheço, que o Bruno nem conhece, vem à nossa mente pedindo ajuda, sabe? A gente nunca viu. Às vezes a gente acorda de madrugada porque alguém está pedindo ajuda. Então, é muito importante você separar as coisas, porque senão a gente enlouquece, se não souber lidar com isso, tá? Como a gente lida com isso há mais tempo, eu quis deixar essa dica aqui para vocês. Cuidar muito bem. Tá com ansiedade? Essa ansiedade é tua ou tu captou de algum lugar? Tá com medo? Esse medo é teu ou é um medo que tá vindo de algum lugar? Entende? É muito importante. Outra coisa, tá, gente? Se vocês quiserem achar que eu sou louca, pode achar, porque isso aí as pessoas já acham há quase 20 anos. Então, para mim, não tem problema nenhum. Se quiserem dizer, tá viajando, papapá, pode dizer também, tá tudo certo, eu já não dou mais bola para isso. E o Bruno, muito menos, tá? Mas tem alunos nossos aí, antigos, que são da época da Escola Astúria de Estudos Iniciáticos, tá? E tem pessoas aí que já leram a trilogia do Chamado da Luz, que é o Ativações Espirituais, A Volta dos Iniciados e o Chamado da Luz. Eu acho que esses livros dessa trilogia do Bruno nunca foram tão atuais, né, Bruno? Quando fala lá da questão, lembra da questão do Renato lá e Sim, todos claro, aqueles com certeza. capítulos que falam da atuação da favorita, né, que falam da atuação do plano das sombras para tentar roubar energia vital, né? Então, isso está acontecendo agora. E tanto a escola Astúria quanto a escola Siena, né, que está nesses livros, são escolas extrafísicas que existem no plano espiritual. Então, assim como tem nosso lar, assim como tem colônias espirituais, tem duas escolas, uma se chama Siena, a outra se chama Astúria. E eu e o Bruno, a gente trabalha nessas escolas durante o sono há muitos anos mesmo. Nessa vida, pelo menos quase 20 anos, e nas outras eu não sei. Mas a gente trabalha nessas escolas e lá a gente capta muitas coisas que vira conteúdo de livro, que a gente traz para vocês. Muitas coisas são captadas de lá. São lugares onde algumas pessoas são convocadas. E essa semana, naquela terça-feira que eu fiz a live, eu estava de tarde em casa, assim, eu nunca durmo à tarde, porque senão eu não durmo à noite. E eu caí em sono, assim, eu capotei, literalmente, eu caí num sono profundo. E quando eu me dei conta, parecia um sonho, mas era uma projeção astral, eu estava fora do corpo. Eu estava em Siena e estava em Astúria também, né? Uma depois da outra. Então, fui convocada, literalmente, para dizer para as pessoas: calma, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, isso é pro bem da humanidade, a gente vai passar por isso, é hora de mandar o medo embora. Então, por isso que eu fiz aquela live aquele dia da noite. Porque eu falei para vocês, eu não estava muito afim de fazer. Porque a gente faz essas lives só para tomar porrada. Então, eu não estava afim. O Bruno também provavelmente não estava afim, mas o Bruno nem estava aí, né? Ele estava lá em Santa Catarina. Então, eu fiz realmente porque eu fui chamada, porque eu fui convocada para acalmar as pessoas, para trazer calma para as pessoas, para trazer tranquilidade. E eu falei uma coisa para o Bruno, ele vai concordar comigo. É para isso que a Luz da Serra existe. Essa é a nossa missão. É quando acontecer uma situação como essa, levar amor para as pessoas, levar calma para as pessoas, levar tranquilidade e mostrar para elas que a gente vai atravessar por isso, a gente vai atravessar isso juntos, que eu e o Bruno a gente está aqui para apoiar vocês, para aconselhar vocês, para ajudar cada um de vocês a atravessar esse período, sabe? E aí eu já compartilhei uma imagem com tratamento de fitoenergético, ensinando a fazer, que eu quero que vocês ajudem a viralizar, tá lá nos meus stories. Compartilhem com todo mundo, passa para todo mundo, para a gente fazer a nossa parte. Nós fomos convocados, eu e o Bruno, para fazer isso. Então, a gente está aqui fazendo a nossa parte.
a gente pensou, e graças a Deus, tá, gente? Como a gente ensina na Maratona da Riqueza, a Luz da Serra tem lastro para deixar os funcionários um período em casa. Então, a gente poderia dizer, vai todo mundo para casa, né? E tudo bem. Mas a gente decidiu fazer a Maratona da Riqueza. Eu disse, Bruno, ela nunca foi tão necessária, porque a conspiração é RPR, tá pegando fogo. E quanto que a gente fala dessa conspiração, agora você... do terrorismo biológico, tá pegando fogo. Eu já estou pensando, porque hoje o presidente dos Estados Unidos anunciou que a vacina está saindo. Aí eu pensei assim, meu Deus, quantos idosos tem na minha família? Quantas eu vou comprar? Não importa quanto vai custar. Entende? Não importa quanto vai custar. A minha mãe tem 80 anos. É óbvio que eu vou pagar o que for por essa vacina. Entende? Então, essa conspiração, ela tenta mostrar que você é fraco, que você é impotente e que sem os remédios, sem as vacinas, você não é nada. Entende? Então, tudo isso que está acontecendo é justamente para nos mostrar o quanto esse terrorismo, essa conspiração está acontecendo. Então, nós não vamos parar. E aí, Patrícia, isso daí é uma coisa que a gente... O único jeito que a gente parar é se não tiver internet, né, Bruno? Uma coisa que a gente tem que falar para vocês é o seguinte, agora eu vou pegar no pé. Talvez vocês não mereçam ouvir. Primeiro, a gente fala de RPR a vida inteira. Depois, eu falo aqui de prosperidade, principalmente eu falo muito de prosperidade, dinheiro, de prosperidade, dinheiro, tem o canal Bruno de Menezes, só fala disso. E aí, muitos de vocês vêm e falam, o que vale são os tesouros do céu. Então, você quer morrer agora com esse negócio para ir lá buscar os teus tesouros? Meu filho, o que você vai fazer? Você não tem lastro aí? Como é que você vai aguentar o tranco? Se esse negócio durar 1 mês, 2 meses, é claro que a vacina vai chegar. Inclusive, Patrícia, o André Lima mostrou para mim hoje uma pesquisa recente de alguns remédios que tem em qualquer farmácia, a combinação dessas 2 doses de remédio. Um remédio, se eu não me engano, para sinusite, mais um outro que eu não lembro. Um para malária, eu acho. Eu recebi também. Já tem casos já de ataque totalmente ao vírus e combate do vírus. Então, infelizmente, a gente sabe que tem outras coisas, está tudo bem. Agora, você tem que saber o seguinte. Aí, quando a gente vem ensinar prosperidade, por quê? Porque se a gente vier ensinar espiritualidade, 10% de vocês estão prontos. Essa que é a verdade. E esse mundo que nós estamos vivendo agora, isso aí, Laura, exatamente. Esse mundo que nós estamos vivendo agora, sabe o que é? É o mundo das fotos com biquíni no Instagram. É o mundo que as clínicas de estética, nada contra. Quantos alunos de vocês são donos de clínica? Tudo bem, continue fazendo. Mas não pode o aumento do consumo das clínicas estéticas ser desproporcional ao aumento de produto de consciência, ao aumento da paz mental. Se a gente estivesse vendo que os remédios estivessem aumentando o consumo, que as clínicas estéticas estivessem aumentando o consumo, à medida que estivesse diminuindo o consumo de coisas que manifestam o nosso vazio existencial, nós estamos desconectados. Nós estamos no piloto automático. As famílias inteiras ficam em casa, elas não falam sobre a vida. Elas ficam cada um no celular. Sabe como é que eu sei disso? Eu também faço isso. Então, nós estamos tudo desconectado, tudo no piloto automático, tudo observando o que não é importante. A gente parou de olhar um pôr do sol ou mesmo a lua. A gente parou de fazer. Minha mãe veio aqui com a minha tia semana passada, estava aqui fora. O que vocês estão fazendo? Estamos vendo a lua. E ficaram meia hora vendo a lua. Quem aqui que é a última vez que parou e ficou vendo a lua? E isso cobra um preço. E não adianta. Nós somos tudo imbecil. A gente se desconectou. A gente se conectou com o visual. E a maioria aqui já estudou um monte sobre espiritualidade. E o impermanente, o atemporal, a gente não está ligando. Então a gente tem que tomar esse tranco mesmo. Por que a gente tem que tomar esse tranco? Para ver o que é importante. E você que não estuda prosperidade, que está achando que importa os tesouros do céu, ou que interessa é ter o que dá para viver, que eu não preciso de muito, vê se liga. Porque você nasceu para ser tudo o que nasceu para ser. Você não nasceu para ser o que dá para ser. E é por isso que a gente ensina a prosperidade, porque prosperidade é espiritualidade com outro nome. Então não seja bocó e domine a sua vida, porque você veio nessa vida para ser tudo isso. E olha, eu vou te dizer, a gente tem mostrado gratuitamente o caminho para você ser feliz, saudável e próspero. E diga-se de passagem, esse é o nosso slogan no Luz da Serra. Seja feliz, saudável e próspero. E a gente mistura tudo que a gente aprendeu ao longo de mais de 15 anos estudando para trazer para vocês. E nós não somos perfeitos não, tá certo? Agora abre a tua cabeça,
cuida da tua energia. E vocês que falam que Jesus cuida de tudo, é claro que eu sou Jesus Futebol Clube, é claro que eu amo o grande mestre, mas eu aprendi uma coisa, Jesus sozinho era só capinha aqui, filho. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se dedicar, a gente tem que trancar a porta, a gente tem que abrir outras portas, a gente tem que tratar os nossos bloqueios emocionais. Jesus não dá para fazer as coisas para você. Jesus não limpa a sua bunda. Sabia que Jesus não esfrega a sua cabeça quando você está tomando banho? Jesus não passa desodorante no seu sovaco. Se liga. Jesus mostra o caminho. Então é o seguinte, isso aqui é uma coisa para a gente se ligar, para a gente começar a questionar as nossas bases, para questionar as coisas que dirigem a nossa vida, para mudar a relação que a gente tem com gratidão. Porque a gratidão, ela sempre mostra aquilo que você precisa. Quando você tem gratidão, você está saciado de tudo. E tudo que é sofrimento mostrou o que você não revelou gratidão. Pode ter certeza, a liberdade você não está tendo, você nunca agradeceu. O dinheiro extra que você não tem, você nunca agradeceu. Você não está fazendo a sua parte. Você se envergonha. E assim, digo para vocês que 80%, 70% de vocês só estão vendo essa live. Por quê? Simplesmente porque bateu água na bunda aqui. Eu sei que tá cheio de aluno, né, Patrícia? E essa galera tá junto com a gente. Mas a maioria de vocês está precisando assistir uma porcaria do Netflix lá. Vai assistir lá, vai assistir Netflix lá. Sai daqui, sai dessa live. Eu tô de saco cheio, sabe por quê? Porque eu acho que essas coisas, elas acontecem porque nós somos muito tapados. Nós somos muito idiota e nós temos que parar de ser idiota. A gente tem sempre a pergunta, no que estou sendo idiota? Porque não dá mais uma comunicação amorosinha direta. Não dá. As pessoas só pensam no que não presta. E aí precisa vir essas porradas na vida da gente, que às vezes é uma própria greve dos caminhoneiros, ou mesmo um problema como esse, qualquer coisa que seja. E às vezes a crise não é planetária, ela é na sua casa, na sua família. Porque qualquer coisa negativa ao seu redor revela o estado negativo interno. Qualquer coisa negativa ao seu redor revela um estado negativo interno. Então, sim, as merdas que estão acontecendo ou não estão acontecendo ao seu redor só revelam a ressonância do que está dentro de você. Quem aí está blindado, está feliz, está tudo tranquilo, parabéns, você está construindo isso. Sabe o que vocês têm que entender? Que não existe bala de prata. Vocês não vão sair da desgraceira para a felicidade imediatamente, como também não vem da felicidade para a desgraceira. Diga-se de passagem, desgraceira é uma palavra técnica. Então é uma construção, hoje, amanhã e depois, mudando um pouquinho, perdão ao passado, buscar os sonhos, entender as leis da prosperidade, limpar as coisas ruins, abrir a cabeça para estudar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não existe uma coisa só, não existe uma literatura sagrada só. Não seja escravo do Bhagavad Gita, dos sutras budistas ou da Bíblia, que é o mais clássico. Abra a tua cabeça. Todas essas mensagens estão aí para mostrar que você veio para ser uma pessoa melhor. A melhor religião que te faz uma pessoa melhor. Então a gente precisa unir esforços agora para que a gente possa ser o melhor de nós, para que a gente possa chacoalhar, porque o ano do sol que está começando, ele simplesmente vai dar um tombo em quem fica vivendo para os outros. Ele vai dar um tombo em quem fica vivendo só de aparência, em quem fica vivendo para ser aprovado. Você tem que parar, você tem que ser aprovado pelo Deus Criador, é isso que você acredita. Você tem que buscar os seus sonhos, você tem que ter coragem de ser feio, você tem que ter coragem de ter defeito, você tem que rir dos teus problemas, porque você só está querendo ser o que os outros acham que você tem que ser, e você nem sabe quem é você mais. Você se olha no espelho e você não se reconhece. E essa é a verdade dos fatos. Então, outra coisa que tem que falar. Tem gente falando assim, mas eu estou com medo, não é do vírus, é das pessoas. Para de mentir para si mesmo. O medo, ele se manifesta de um monte de jeito. E essa justificativa que você deu é para diminuir a culpa. Agora presta atenção em algo. Para o universo, para Deus, para o grande Espírito Criador, ele não dá uma liberdade, ele não te autoriza a sentir medo por algo justo. Eu vou te dizer de novo, o universo não autoriza, não te dá licença para sentir medo por algo justo. Medo é medo, filho. Baixou sua vibração, a desgraça vem. Então não é, mas olha o meu pai, como é sensato eu ter medo que meu pai pegue a doença porque ele tem 88 anos. Olha, meu filhinho acabou de nascer, como é sensato. Lei de quem que você inventou na cabeça? Só tem uma sensatez. Você tem livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é bater no outro ou roubar o outro. O livre-arbítrio é o que você decide sentir. Então, pelo amor de Deus, fé é um estado de espírito que você fala assim,
não sei como, não sei de que jeito, mas se eu sou filho de Deus, o Criador, vai dar tudo certo. E bem feito para quem não tem fé em nada, bem feito para quem critica a criação. Eu não quero que você defenda um Deus com barba ou sem barba, mas você tem que entender que existe uma força que você pode personalizar, personificar ou não, mas ela está aí e você tem que viver nessas ligações para pessoas que só estão pensando no próximo carro, pessoas que só estão pensando no próximo real, pessoas que não dividem um colo, não dividem um amor com ninguém, pessoas que só pensam em si, pessoas que não sabem o que é caridade, pessoas que não têm metas, que só estão vivendo nessa materialidade imbecil. É isso. E é isso que o Luz da Serra faz. Então, Patrícia, é muito bem falado o que você disse. Nós estamos aqui. E agora uma coisa é certa. Não dá mais para a gente ficar dando o remédio errado para a doença. O remédio errado é assim, preguiça, falta de prioridade. Espiritualidade não é acessório. Espiritualidade não é acessório, é essência. Certo, Patrícia? Agora ninguém pode falar que não tem tempo, né? Ai, não tem tempo. Todo mundo tem tempo agora, para tudo. Para fazer exercício, tem tempo para ler livro, tem tempo para estudar, tem tempo para assistir nossa live. E na segunda a gente começa a Maratona da Riqueza, tá, gente? Não é o tema dessa live, mas muita gente aqui está perguntando o que é RPR. RPR é uma conspiração onde todos nós estamos inseridos. E nós na segunda-feira, no canal Bruno Gimenez, a gente vai fazer a Maratona da Riqueza, que são 4 dias de aula. A gente convida vocês para ficarem esse tempo conosco, porque agora vocês têm tempo, né? Então... E é gratuito para quem assistir ao vivo, hein, gente? É gratuito para quem assistir custava ao vivo. R$2.000, vai ser gratuito para vocês. A gente está dando esse presentão. A gente decidiu que a gente vai fazer, porque eu acho que o público nunca precisou tanto, né, da Maratona da Riqueza, porque a gente fala de riqueza em todos os níveis, né? Não é só riqueza financeira. É riqueza espiritual, é riqueza emocional e a gente está precisando dar uma reforçada nas nossas emoções. Então, começa segunda-feira, daí tem terça, quarta e quinta. E quarta-feira é meu aniversário. Então, eu espero todo mundo junto, né? Porque a semana que vem vou comemorar meu aniversário. Graças a Deus, meu inferno astral acaba. E espero que vocês estejam lá com a gente. A gente precisa de vocês nesse momento. Porque cada vez que a gente junta um grupo grande no YouTube, a Maratona da Riqueza já chegou a ter quase 30 mil pessoas ao vivo, né, Bruno? Olha o que apareceu aqui. Olha lá, Aline Chu! Oi, boa noite. Boa noite. Que legal. Então, Paty, tivemos sim, e nós já estamos quase encerrando a live, deve ter 3 minutos só. Queremos convidar todos vocês, segue o Bruno, segue a Patrícia. A gente tem todas as informações, é só seguir nós no Stories, é sempre às 20 horas. Pode entrar pelo canal Bruno Gimenez ou pode ir no meu perfil, no perfil da Paty, tem os links. Sempre às 20 horas. Às 20 horas na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Se você perder, aí só comprando depois. Então, não mosqueia, você está com bastante tempo. É só assistir ao vivo, a gente vai revolucionar a sua prosperidade. A gente não vai ensinar ideias de negócio. A gente não vai ensinar como que você vai ganhar dinheiro. Nós vamos ensinar a essência de você se tornar um imã para o dinheiro. E você vai mandar da energia para atrair prosperidade. Você vai ver como desbloqueia, como abre a vibração, é um curso completo. Então, eu e Patrícia vamos detonar segunda-feira, depois terça, quarta, e prepara a pipoca, porque são aulas de no mínimo 2 horas, é completaço, e nós vamos fazer a diferença. Também dá para ser maratonadariqueza.com.br, maratonadariqueza.com.br. Paty, muito obrigado por ter me convidado hoje aqui, adorei participar com você, tá? Quem sabe a gente faz mais vezes. É legal a gente compartilhar a tela, porque a gente chama o pessoal dos 2 Instagrams, embora eu não avisei antes, eu acho que você também não conseguiu avisar antes, mas no próximo a gente avisa vocês com antecedência, tá? Obrigado, Paty. Você quer encerrar aí? É isso. Fica aí. Com Deus. Agradeço muito. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, Bruno. Tchau. Beijo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa live. Espero vocês semana que vem na Maratona da Riqueza. É muito importante que vocês estejam junto com a gente. É um curso completo mesmo. Eu vou me dedicar ao máximo para que vocês tenham uma experiência linda na Maratona da Riqueza. Eu vou dar tudo de mim, tudo que eu puder. A gente vai fazer muito Aura Master, tá? E quero saber se vocês gostaram da live de hoje. A gente tem 1 minuto ainda até encerrar.
Quero saber o que vocês acharam, se vocês gostaram da participação do Bruno. E é isso aí, eu tô aqui para ajudar, tá? Tô aqui para ajudar. Agora eu vou estar com um pouco mais de tempo, provavelmente. Então vou aparecer aqui mais vezes para a gente conversar, porque já que eu fui convocada, já que a Astúria e a Siena me pediram isso, eu vou comunicar isso para o maior número de pessoas que eu conseguir. Então, nos ajudem a compartilhar tudo, tá? Os tratamentos de fito, essas lives. Pega o link lá no YouTube quando essa live estiver lá. Manda para todo mundo. Ajuda a compartilhar o Aura Master Saúde Original, tá? É muito importante que vocês estejam conosco nesse momento. Um grande beijo para vocês, gente.